Alex Palou já colocou a mão na taça da Indy em 2021 e não tem um campeão melhor para representar a fase da categoria, e é isso que eu vou abordar no GPS 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje vamos falar um pouco da Indy, que realizou no último domingo o GP de Laguna Seca, a penúltima etapa da temporada 2021, que teve aí a vitória do Colton Herta, mas o grande destaque acaba sendo mais uma vez o Alex Palou, que chegou no segundo lugar e vendo o Pato O'Ward em quinto e o Joseph Newgarden em sétimo, se coloca numa situação muito tranquila para conquistar seu primeiro título na Indy logo na sua segunda temporada. Então, no GP de Long Beach, que acontece na semana que vem, aí no dia 26, o Palou precisa basicamente de um top 10 para segurar o título. Ele tem 517 pontos, 35 a mais que o Pato O'Ward com 482, 48 a mais que o Joseph Newgarden com 469. Então, uma situação bem tranquila aí para o Palou, só um milagre mesmo para tirar esse título dele. E, enfim, é um título que para mim, já fazendo uma prévia, né, do que pode ser, claro, muita coisa pode acontecer, a gente já viu Montoya perdendo o título na última corrida, Will Power perdendo o título na última corrida algumas vezes, mas o mais importante é que o Palou, ele é o campeão que melhor representa a fase da Indy. É um cara que ousou quebrar o eurocentrismo que o esporte motor vive para se consagrar em uma outra categoria. O que seria esse eurocentrismo? Que na verdade os pilotos, obviamente os pilotos que nascem na Europa e que estão no círculo da FIA, eles têm esse desejo, é claro, de correr na Fórmula 1. Né? E especialmente dos últimos 20 anos para cá, a gente viu uma dificuldade de pilotos migrarem da Fórmula 1 para a Indy, mostrando muitas vezes desconhecimento sobre a categoria, muito preconceito sobre a categoria. Já vimos vários pilotos falando várias bobagens sobre. E o Palou foi um cara muito diferente. O Palou é um cara que não teve sucesso na carreira dele europeia nas principais categorias de suporte. Né? Ele chegou a ter no começo ali um sucesso relativamente bom, mas não foi necessariamente o cara de maior destaque na GP3, não foi o cara de maior destaque na GP2, na Fórmula 2. De repente ele decidiu mudar o rumo da carreira dele ao apostar no Japão. Ele foi, primeiramente, quebrou esse eurocentrismo ao competir no Japão, que é o país que tem a Super Fórmula, que é uma categoria que, apesar de ter sido um pouco prejudicada pela pandemia, né, existe hoje uma dificuldade muito grande de pilotos não japoneses entrarem no país para poder competir. É uma categoria de altíssimo nível, é bastante complicado ter qualquer tipo de sucesso na Super Fórmula, e o Palou teve isso lá, ficou muito próximo de conquistar o título, chegou até a última etapa do campeonato disputando o título, mas acabou ficando no terceiro lugar. E aí abriu o holofote dele para uma outra categoria, a Indy, que é uma categoria que, apesar de ser uma categoria muito forte, né, um campeonato forte, um campeonato de grandes pilotos, de pilotos veteranos que são muito bons, é uma categoria que muitas vezes se viu com poucos holofotes por parte desses pilotos europeus. Pilotos que preferiam arriscar uma carreira na Fórmula E, arriscar uma carreira no Mundial de Endurance, arriscar uma carreira no DTM ou em categorias de GT ali da Europa. E o Palou, ele ousou quebrar isso e ele mostrou que fazendo o necessário você pode se colocar numa posição muito boa para disputar o título. Então, depois de um ano bom que ele teve pela Dale Coyne em 2020, recebeu a chance de transferência para Ganassi e logo no primeiro ano faz uma temporada impecável. São 3 vitórias, 8 top 3, né, 7 pódios, né, já que ele foi segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis, muito próximo já de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, que seria um feito absolutamente incrível. Um cara que soube muito bem disputar o campeonato, que esteve presente assim, em todas as corridas com bastante competitividade. Foram raros os momentos em 2021 onde o Palou não foi um fator importante na corrida, um cara que não esteve brigando por pódio, não esteve brigando por vitória, ele se colocou em diversas grandes situações. E é interessante, porque isso pode abrir, quem sabe, os olhos de muito mais garotos, incentivar esses garotos da Europa a olharem para a Indy como um holofote legal, de uma categoria legal, uma categoria que tem carros rápidos, uma categoria que traz diferentes tipos de desafios, que tem um nível de competitividade interessante, e isso já está acontecendo. A gente já vê, por exemplo, esses movimentos positivos aí, o Callum Ilott, que foi um cara vice-campeão da Fórmula 2
competindo nessa reta final da Indy 2021. A gente viu também aí o Christian Lundgaard ter uma participação recente, outros caras, o próprio Alexander Albon, que, enfim, já está com retorno agendado para a Fórmula 1, analisando, chegou a analisar a possibilidade de correr na Indy. A gente viu também o Stoffel Van Dorn visitando o paddock, analisando essa possibilidade. Então, enquanto a Indy virá também uma opção mais interessante, esses pilotos jovens, e não só os veteranos, né? A gente vê esses veteranos que passaram, fizeram carreiras pela Fórmula 1, como o Grosjean e o Ericsson, também na Indy, mas ter esses pilotos jovens, como é o caso do Palou, como é o caso do Lunger, como é o caso do Callum Ilott, caso até do próprio Santino Ferrucci, que de uma certa forma, é claro, o Ferrucci hoje não está 100% no grid, né? Fez umas corridas pela Real esse ano, enfim, foi um ano meio confuso do Ferrucci, mas era um cara que estava no círculo europeu há uns tempos atrás. Claro que também foi chutado do círculo europeu, mas enfim, foi um cara que olhou para a Indy como uma oportunidade. Enquanto isso seguir acontecendo, enquanto a Indy seguir com esse grid híbrido, grid de pilotos veteranos muito bons, pilotos próprios que a Indy criou, como o caso aí do Joseph Newgarden, que eu acho que é um bom exemplo para a gente citar, enquanto esses pilotos estiverem lá, enquanto a gente tiver veteranos também europeus que olham para a Indy como uma boa alternativa, como é o caso do Grosjean, é o caso do Ericsson, pode vir a ser o caso do Magnussen, e esses caras jovens que estavam na escada da Fórmula 1 se viram meio sem oportunidade e agora olham para a Indy como uma boa alternativa, que aí é o caso de Palou, de Ilott, de Lundgaard. Enquanto tiver isso, a Indy vai seguir respirando, vai só seguir crescendo para ter mais temporadas cada vez melhores. Então é isso aí, galera. Queria agradecer vocês pela audiência de hoje. Não se esqueça, é claro, de se inscrever em todos os canais do Grande Prêmio, os nossos dois canais do YouTube, nosso canal na Dailymotion, na Twitch. Também nos siga no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify, no TikTok. Estamos em todas as redes sociais possíveis. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade de debater aqui com vocês e até a próxima.